A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Pastor João Caboclo aqui, enviado por Deus para compartilhar a poderosa mensagem do Evangelho para a minha e para a tua vida. Amém? Fico muito feliz, muito honrado e agradecido a Deus que mesmo com as minhas falhas, minhas fraquezas, Deus tem me usado para compartilhar a poderosa palavra dele, que as perspectivas, os desejos, a vontade de Deus sejam percebíveis ao nosso coração através do conhecimento, que nós possamos cada vez mais buscar aprender de Deus, que estudar a Bíblia, procurar entender os textos é um símbolo, um sinal, sim, de consagração. Vamos nos consagrar ao nosso Pai Celestial através do conhecimento da sua palavra, porque só poderemos agir conforme as expectativas, mandamentos, orientações, conselhos maravilhosos de Deus, se conhecermos esses conselhos, essas expectativas, se interpretarmos corretamente. Amém? Então, fundamental para a minha e para a tua caminhada cristã, até para pessoas que não seguem Jesus Cristo e que têm uma interpretação errada por ouvir falar. É importante eu e você, nós, conhecermos o verdadeiro significado das palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, para explicarmos também para essas pessoas, né? A própria Bíblia diz que nós estejamos sempre preparados para explicar a razão da nossa fé e para ajudar as pessoas a entenderem o nosso Criador, o nosso Pai Celestial. Amém? Querido Deus, glorioso Pai, nós estamos iniciando um estudo bíblico maravilhoso para mergulharmos no conhecimento da Tua Palavra, para nos tornarmos cristãos mais maduros, mais conscientes. Vai abrindo nossa mente, Pai, vai abrindo nossa mente com os Teus ensinamentos, com as Tuas orientações. Faz com que compreendamos exatamente o que Teu Filho Jesus Cristo queria passar, ensinar nessas passagens que nós vamos estar mergulhando e aprendendo agora, Pai. Fica conosco, já toma rédeas desse estudo, vai tocando corações, vai abrindo a mente para que nós possamos sair daqui fortalecidos, mais conscientes, mais maduros e com mais conteúdo para repassar para os nossos irmãos em Cristo, para as pessoas do mundo que têm incredulidade. Obrigado, Paizinho. Eu oro em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe. Feliz por estar aqui. Espero que tu estejas bem, que Deus já possa estar derramando muita paz, muita harmonia, muita esperança, muita força em tua vida, capacidade de superação, porque cada dia levanta-se um desafio novo em nossas vidas, né? E nós temos que perseverar, temos que continuar. Amém? Antes de começarmos, eu quero deixar aqui alguns versículos que vão te revelar a importância de buscarmos o conhecimento da palavra. Porque sem conhecimento, nós podemos estar sinceramente com a maior devoção, com a maior dedicação, fazendo as coisas erradas, porque não conhecemos. E isto acontece muito. As pessoas estão dedicadas, as pessoas estão focando, mas as pessoas estão fazendo da maneira errada simplesmente porque não conhecem a maneira correta. Amém? Então, em Atos, capítulo 8, versículo 30 e 31. Entendes o que leis? E correndo, Felipe ouviu que lia o profeta Elias.
Isaías, lia o profeta Isaías. E disse-lhe, né? Perguntou: entendes o que leis? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse e com ele se assentasse. Essa passagem lá em Atos 8:30, a pessoa está lendo a Bíblia e Felipe, movido pelo Espírito Santo, ele pergunta: você entende o que você está lendo? E ele responde: como poderei entender se alguém não me ensinar? Isso é um ponto importante, porque quando Paulo estava escrevendo suas cartas, quando Jesus estava falando, Jesus não estava dando às suas palavras 10 significados, 20 significados, ele só queria dizer uma coisa. Então é estranho, e eles deveriam ficar tristes de saber que uma coisa que ele disse com um sentido, com um objetivo, estava sendo interpretado de 10, 20 maneiras diferentes, como acontece hoje, né? Como acontece nos nossos dias. Cada um se acha no direito de interpretar a sua maneira. Mas consegue imaginar que quando a pessoa estava falando, Jesus, Paulo, seja quem fosse, estava falando com uma intenção somente. Ele só queria dizer uma coisa. Então, quando cada um procura interpretar do seu jeito, está ferindo um princípio bíblico, e certamente os autores, o Jesus, o Paulo, iria ficar triste. Não foi isso que eu quis dizer, por que estão interpretando dessa maneira? Então nós temos que nos esforçarmos, né, para buscar a real interpretação do que Jesus estava querendo passar, do que estava querendo ensinar. O eunuco etíope, que é o que estava lendo a Bíblia, ele estava lendo, mas não compreendia o significado. Esse texto ensina que ler é importante, porém compreender é essencial. E Deus levanta mestres, pessoas para explicar as Escrituras. Conhecimento bíblico exige dedicação e ensino. Você se dedica, aprende, e aí você tem certeza que está indo mais pelo lado correto. Amém? Embora eu não me ache mestre, mas a palavra de Deus levanta mestres para explicar as Escrituras. Então vamos aprender juntos. Segundo versículo, Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o meu conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Muitas vezes esse texto é usado para falar de conhecimento geral. Mas no contexto aqui, Deus está falando do conhecimento dele, da lei de Deus. O problema não era a falta de inteligência das pessoas, como não é hoje, né? As pessoas são inteligentes. O problema era a rejeição da palavra de Deus. Veja a Bíblia como é poderosa e atual, porque essa rejeição ainda existe hoje, não é verdade? O conhecimento, o povo conhecia os rituais, mas havia abandonado a verdade divina. Essa última afirmação é muito poderosa, porque as pessoas podem estar indo a igrejas, conhecendo os rituais, vivendo de aparência, mas na verdade vivendo longe da verdade divina. E o terceiro versículo que eu acho importante também trazer para meu e teu conhecimento: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para conhecer a verdade, tem que permanecer na palavra. Como você vai permanecer na palavra, num princípio, numa orientação, num guia?
de mandamentos, de conselhos, de orientações, e aí vem a palavra, o próprio Jesus Cristo. Se você não busca conhecer, aprender, fazer essa imersão em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A libertação prometida por Jesus está ligada a 3 etapas: permanecer na palavra, conhecer a verdade e aí ser liberto. A verdadeira liberdade nasce do conhecimento da verdade revelada por Deus. E onde está, meu irmão, onde está, minha irmã, a verdade revelada por Deus? Está na Bíblia. Então nós temos que mergulhar, buscar aprender dela. Porque no Salmo 119, 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés, para os teus pés, e luz para o nosso caminho. Salmo 119, 105. E se você pensava ou pensa que nós podemos ser cristãos caminhando de qualquer maneira, 2 Timóteo 2,15 traz para mim e para você nesse momento, alertando que nós devemos procurar apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então temos que conhecer, faz parte da consagração ao nosso Pai Celestial, essa busca do conhecimento. Amém? Glória a Deus. O que nós vamos trazer hoje são 3 ensinamentos de Jesus que a maioria entende errado. 3 ensinamentos de Jesus que a maioria entende errado. Eles são até evitados em igrejas, em mensagens, em sermões. Mas quando você entender o contexto de tudo que eu explicar aqui, você vai ver como esses 3 versículos são tão importantes, como eles se encaixam para trazer, para revelar, para trazer à luz o amor de Jesus, o carinho, o cuidado. E as pessoas não conhecem porque vê um versículo e já foge dele ao invés de mergulhar para compreender melhor. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. Vai levar você, como me levou, para um outro patamar na compreensão desse versículo e desse cenário e descobrir como Jesus é maravilhoso, como ele é carinhoso, atencioso, misericordioso. Quando você terminar de escutar esta mensagem, você vai ver que a primeira impressão de versículos não tem nada a ver com o que Jesus realmente queria passar, queria ensinar. Amém? Glória a Deus. Aqui fazendo um resumo, porque depois desse resumo eu vou entrar no detalhe do estudo, mas aqui já te dou uma visão bem geral, em Mateus 10, 38. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E aqui as pessoas confundem como tome a sua cruz e me siga. O que significa isso na interpretação das maiorias? Minha cruz é qualquer problema, sofrimento ou dificuldade. Então, eu carrego minhas dificuldades, meus problemas, meus desafios, então já estou carregando minha cruz. Mas percebe que eu posso estar passando por isto e não estar nem aí para Jesus, não está obedecendo Jesus, não está vivendo Jesus. Então, esse sofrimento normal do dia a dia, as dificuldades, não é a cruz que Jesus está se referenciando. Deus quer que eu sofra. Deus não quer que você sofra. A maioria das vezes que sofremos é por consequência das nossas decisões e sim, algumas vezes para nosso crescimento espiritual, para sairmos mais fortalecidos, mais cheios de fé, mais cheios de perseverança. Deus permite algumas coisas, mas essa afirmativa de com 100% Deus quer que eu sofra, ela é falsa.
é algo que Deus impõe sobre mim. Também é outra interpretação. Refere-se apenas a suportar as tribulações da vida. Então a pessoa acha que porque está sofrendo, porque tem uma vida difícil, está carregando a sua cruz. Quando na verdade ela pode estar fazendo nada, não está nem aí para Jesus. Está só com as dificuldades diárias mesmo, mas não tem nada a ver com Jesus Cristo. O que Jesus realmente queria dizer com esta mensagem? Tomar a cruz é renunciar a si mesmo. Renunciar a si mesmo para viver conforme os ensinamentos bíblicos. Então a pessoa pode estar sofrendo, mas continuar fazendo as coisas erradas, com egoísmo, com indiferença, com orgulho, com prepotência. Ele está carregando a cruz dele, se não está fazendo nada do que Jesus pede. Tomar a cruz é renunciar a si mesmo. É morrer para o ego, aos desejos e às vontades próprias. É estar disposto a perder tudo, até a própria vida, por amor a Jesus. É seguir Jesus diariamente, custe o que custar. E aqui tem afirmações muito fortes. Às vezes com medo de preconceito, com medo de rejeição, com medo de ser diferente, as pessoas simplesmente ignoram Jesus, fingem, esforçam-se para nem parecer que são cristãos. E aí estão sofrendo as batalhas da vida como todos sofrem, mas longe de estarem carregando a cruz. O segundo versículo que nós vamos estar conversando é sobre não vim trazer paz, mas espada. Esse parece que é mais forte ainda. Não penseis que vim trazer paz à terra. Jesus afirmando isso, como fica na minha e na sua mente e na mente da pessoa que não é cristão. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Aí você vai usar espada para quê? Que espada é esta? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, a filha contra sua mãe e a nora contra sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 37. Qual o padrão que a maioria das pessoas interpreta, né? A maneira. Jesus incentiva brigas e discórdias, porque Jesus disse que não vem trazer paz, então se aceitou Jesus, agora é para começar a briga dentro de casa, discórdia. O cristão deve criar conflitos dentro da sua família. Ele é contra os relacionamentos familiares. Jesus, já que ele disse que não veio trazer paz, a fé cristã destrói as famílias. Mas o que realmente nosso Senhor Jesus Cristo está ensinando? Primeiro, a espada é a sua palavra, que traz divisão entre a verdade e o erro. Então, essa espada não é uma espada de guerra, de uma lâmina de aço. A espada é a palavra de Deus. E como ela vai revelar o certo e vai mostrar o erro, então vai causar divisão, muito por causa da rejeição de outros membros da família, da maneira, dos princípios, das coisas bíblicas que uma pessoa agora passou a usar. Por isso que causa divisão. Porque alguns da família vão rejeitar, vão ignorar, não vão querer saber,
E aí, essa espada, ela divide porque ela mostra a realidade entre as luzes e as trevas. A fé em Jesus confronta o pecado e os valores do mundo. Nem todos aceitarão essa verdade. Jesus não é contra a família, mas exige que ele seja o primeiro lugar. Bem? Já mudou bastante, né? A interpretação aqui. E esse terceiro ponto. Mulher, eis aí teu filho. Eis aí a tua mãe. Esse versículo, a princípio, parece tão estranho. Eis aí teu filho. Que filho? Se o filho de Maria, no caso aqui, é o próprio Jesus, e ele mesmo está falando. A que ele está se referindo? Como agora filho de Maria. Jesus disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Disse depois ao discípulo: eis aí tua mãe. João, capítulo 19, versículos 26 e 27. O que as pessoas interpretam erroneamente? Que Jesus não se importa com a própria mãe, que ele desprezava os laços familiares, e que a fé exige abandonar a família, e que relacionamentos não são importantes para Deus. Mas, na verdade, Jesus estava ensinando e demonstrando aqui. Jesus honrou e cuidou da sua mãe até o fim. Ele estava morrendo e queria e teve a preocupação de deixar a sua mãe sob a proteção, sob o cuidado de alguém. Ele confiou Maria a João, mostrando amor e responsabilidade. A fé cristã valoriza e cuida da família. Jesus equilibra amor a Deus e amor ao próximo. Jesus equilibra. Vejam que frase poderosa. Jesus equilibra amor a Deus e amor ao próximo. Então, Jesus de maneira nenhuma viria para destruir as famílias se Jesus, quando está morrendo, ele tem a preocupação de deixar a mãe dele sob cuidados do discípulo amado. E perceba que eu vou entrar no detalhe mais adiante, que ele não deixa aos cuidados dos irmãos dele, porque na época eles ainda não criam em Jesus Cristo. E Jesus pede para João tomar conta da sua mãe. Então, essa questão de que Jesus vem para causar um rebuliço, uma desunião, uma destruição na família, é completamente mal interpretada as palavras de Jesus. Mas agora, com essas três passagens maravilhosas, você vê como Jesus foi amoroso com a própria mãe, como Jesus traz a realidade da verdade para dentro das famílias. A espada é a verdade, a espada é a palavra. E aí tem os que estão à luz e os que estão rejeitando essa luz, essa palavra. Por isso, a espada ela vai causar a evidência das atitudes, comportamentos e visão das pessoas dentro da família, causando uma divisão. E tomar a cruz, minha gente, não é porque você tem dificuldades, porque você tem uma doença, porque você tem problemas sérios, que você vai estar carregando a sua cruz, não. Carregar a cruz é entender de Jesus, viver Jesus, ser consagrado e santificado para viver conforme ele nos orienta, amém? Então, aqui já deu uma visão muito poderosa, já com certeza transformou o teu entendimento, assim como fortaleceu o meu entendimento. Eu fico muito feliz de estar trazendo isso para você. Nós temos aqui ainda aplicações para hoje. Seguir Jesus exige decisão diária.
Não buscamos sofrimento, mas estamos dispostos a pagar o preço do discipulado com fidelidade, obediência e entrega total. Então a gente não está buscando sofrimento, mas a gente está disposto a enfrentar dificuldades para poder estar sendo fiel, obediente e se entregando a Jesus. Ser discípulo pode gerar incompreensão ou oposição, até dentro da própria casa. Devemos sim, preste atenção, amar, honrar e orar pela nossa família. Veja como a diferença, veja como a coisa está mudando. Devemos amar, honrar e orar pela nossa família, mas nunca abrir mão da nossa fidelidade a Cristo. Entendeu? E a última aplicação: honre seus pais, cuide da sua família e seja responsável. A fé cristã não substitui relacionamentos, ela os purifica e fortalece. Então, aquela história inicial de que Jesus pode estar vindo para destruir sua família, que entrar na família e agora vai ser guerra, vai ser dissensão e tudo isso. Papai do céu e a Escritura Sagrada está chamando nossa atenção para honrar nossos pais, cuidar da nossa família, sermos responsáveis. A fé cristã não substitui relacionamentos, ela os purifica. Que Jesus, nessa última passagem, quando ele pede para João tomar conta da mãe dele, percebe que ele está criando uma família baseada em laços espirituais. O que estas passagens nos ensinam quando elas estão juntas no contexto, né, que eu falei que as três elas se complementam? Primeiro, discipulado custa. Seguir Jesus exige renúncias, prioridade e entrega total. Sei como é que você está seguindo Jesus. A verdade divide. A mensagem de Jesus confronta o pecado e valores do mundo, e nem todos aceitarão. Realmente vai acontecer isso, né? Mas o amor constrói. Jesus não veio destruir famílias, mas transformar corações e relacionamentos. Cristo é o centro. Ele deve ser o primeiro em nossa vida. E tudo mais será colocado em ordem por ele. Amém? Maravilhosa, né, a mensagem. Vamos passar agora pelo detalhamento disso que eu expliquei para a gente ter. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10:38. Mateus registra o momento em que Jesus envia os 12 discípulos para anunciar o reino de Deus. Durante esse discurso, ele os prepara para as dificuldades que enfrentarão. Nos versículos anteriores, Jesus fala sobre perseguição, oposição familiar e a necessidade de colocá-lo acima de todos os relacionamentos. E aí é quando Jesus vai dizer em Mateus 10:34-37: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz mais à espada, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Amém? Isso que nós já lemos ali em cima. E depois no versículo 10:38 Jesus vai dizer: e quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E nós já aprendemos que cruz é essa que ele está falando, né? E depois em Mateus 10:39, quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Portanto, o assunto principal não é sofrimento em geral, mas o custo de ser discípulo de Jesus, ok? O que a maioria das pessoas vai entender desse versículo? Que carregar a cruz é suportar doença, conviver com um problema difícil, tolerar um casamento complicado,
enfrentar dificuldades financeiras e carregar algum sofrimento na vida. Então, está carregando a cruz por conta disso. Mas, na verdade, isso não tem nada a ver, porque carregar a cruz é entender de Jesus, viver obedecendo com fidelidade, com consagração, com santificação para seguir Jesus e enfrentando, sim, as rejeições, as dificuldades do fato de estar seguindo Jesus. Porque esses outros problemas, dificuldade, casamento complicado, dificuldade financeira, a pessoa pode estar passando por tudo isso e não está sequer nem abrindo a Bíblia, nem olhando para Jesus. E essa pessoa estaria carregando a cruz dela? Então alguém pode afirmar: minha cruz é minha enfermidade, meu emprego difícil é minha cruz. Embora Deus não use sofrimentos para nos amadurecer, não era isso que os ouvintes originais entenderiam ao ouvir Jesus falar sobre cruz, porque essa cruz é a palavra de Deus. E o que realmente Jesus queria dizer? Quando Jesus pronunciou essas palavras, ele ainda nem havia sido crucificado. Para os judeus daquele tempo, a cruz era um símbolo terrível. Era um instrumento de execução usado pelos romanos, né? Verdade? Quem carregava uma cruz estava caminhando para a morte. E assim, quando Jesus diz: tome a sua cruz, os discípulos entenderiam algo parecido como: esteja disposto a morrer para seguir-me. E hoje nós vemos cristãos como eu costumo dizer, né, que são aqueles infiltrados, aqueles que estão no meio escondendo a sua identificação, a sua real natureza, né? Estejam dispostos a morrer para seguir-me. As pessoas não querem nem andar com a Bíblia na mão para ficar mais disfarçado. E Jesus diz: assume, toma a tua posição. A cruz não representava apenas sofrimento. A cruz, na verdade, ela representa renúncia e entrega total a Jesus Cristo. Amém? Representa também submissão, a morte do nosso ego, porque nós vamos deixar de viver para nós, para vivermos para Cristo, e a disposição de perder tudo por Jesus. Então veja o que a cruz realmente representa: renúncia, entrega total, submissão, morte do nosso ego e disposição de perder tudo por Jesus. Jesus está dizendo: se você quer ser meu discípulo, deve me seguir, mesmo quando isto custar sua reputação, seus relacionamentos, seus bens ou até a sua própria vida. Mudou o entendimento, né? Tem alguns versículos paralelos, que eu gosto muito desses versículos paralelos, porque eles reforçam, né, o versículo principal que foi conversado. Então, em Marcos 8:34. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e me siga. Aqui você vê como é importante você ver os versículos sobre o mesmo tema, porque no primeiro versículo não tem essa afirmativa que aprofunda muito mais as coisas. Negue-se a si mesmo. Então vai deixar muito mais claro que para seguir com a cruz, nós temos que negarmos a nós mesmos, né? Tudo começa com a renúncia do próprio eu. Já em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Veja, no versículo 1 não tinha negue-se a si mesmo, e no segundo não tem esse, dia a dia. Ou seja, não é uma decisão única, é uma escolha diária de nós estarmos
mortificando a nossa vontade e nossos desejos para viver pelo Espírito, para viver por Jesus. Amém? Lucas 14, 27. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Jesus reforça que a cruz não é um detalhe opcional do discipulado. É parte essencial dele. Veja o que ele está afirmando. Qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Então, esse tomar a sua cruz, que é renúncia, que é dedicação, que é priorização de Jesus e todas essas coisas, não vai conseguir ser discípulo. Então, que isso seja um ensinamento poderoso para mim e a tua vida, que a gente possa estar nos esforçando para sermos discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E em João 12, capítulo 12, versículos 24 e 25. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preserva-la para a vida eterna. É o mesmo princípio. A vida espiritual verdadeira passa pela morte do ego e da autossuficiência. Amém? Glória a Deus. E o significado da cruz: morrer para o ego, colocar Jesus acima de tudo, aceitar o custo do discipulado e obedecer sem reservas. Como nós podemos fazer isso nos nossos dias? Permanecer fiel quando todos escolhem o pecado, dizer a verdade quando isto traz prejuízo, perdoar a quem nos feriu, abandonar hábitos que desagradam a Deus, resistir à pressão da cultura, colocar Cristo acima do conforto pessoal, permanecer firme na fé, mesmo sendo criticado. Aqui são pontos tão poderosos que daria para fazermos vários estudos bíblicos. Olha só. Resistir à pressão da cultura. Você acha que isso é fácil? Colocar Cristo acima do conforto pessoal. Quantas vezes negligenciamos isso? Permanecer firme mesmo sendo criticado. A pessoa até omite que é de Jesus, omite de falar de Jesus com medo de ser criticado, de ser rejeitado. Permanecer fiel quando todos escolhem o pecado. Então, permanecer fiel, muita coisa do mundo entrando na igreja. E como é que a igreja permanece fiel? O verdadeiro discípulo não segue Jesus apenas pelos benefícios. Segue porque Jesus é digno de ser seguido. Amém? Vamos para o segundo ponto. Não vim trazer paz, mas espada. À primeira vista, esse texto parece contradizer tudo que sabemos de Jesus. Afinal, Jesus é chamado de príncipe da paz, em Isaías 9,6. Jesus é aquele que disse, deixo-vos a paz, em João 14, 27. E Jesus é aquele que reconciliou o homem com Deus, Efésios 2, 14 e 17. Como é que nós vamos entender, contextualizar, quando depois Jesus diz, não vim trazer paz, mas espada? Então, certamente que não é conflitos, brigas, dissensões, porque ele é o príncipe da paz, Isaías 9,6. Ele diz, eu deixo-vos a paz, em João 14, 27, e ele reconciliou a nós com Deus. Amém? O que Jesus não está dizendo com esse versículo? Jesus não está incentivando a violência. Em nenhum momento do Novo Testamento, ele ordena que seus discípulos usem armas para expandir o reino.
Quando Pedro tentou defender Jesus com uma espada, o Senhor disse em Mateus 26:52: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Portanto, a espada de Jesus não é uma espada física, é apenas uma figura de linguagem. A espada representa a divisão. Jesus está dizendo: minha vinda obrigará as pessoas a tomarem uma decisão. Ninguém permanece neutro diante de Cristo, porque a mensagem de Deus, ela separa fé e incredulidade. Uns têm fé, outros não creem. Arrependimento e rebelião. Uns vão se arrepender, outros vão resistir, vão se rebelar contra Deus. Uns vão viver na verdade e outros no erro. Uns vão ser discípulos e outros opositores das coisas de Deus. Então vai ter realmente essa divisão. A própria palavra de Deus ela é comparada a uma espada em Hebreus 14:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. A verdade de Deus muitas vezes expõe aquilo que está escondido e força uma escolha. Por isso que essa palavra ela vai causar a divisão, né? Amém? Glória a Deus. Os primeiros cristãos, eles foram expulsos de suas casas, rejeitados pelos seus pais, abandonados por familiares e perseguidos por sua fé. Por isso que a palavra causou essa divisão, né? Para eles, essas palavras não eram teoria, eram uma realidade. Amém? E a frase mais difícil do texto é essa aqui, ó. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Muitos leem isso como se Jesus estivesse proibindo amar a família. Mas seria impossível, porque Jesus ensinou em Mateus 7, de 9 a 13, que os filhos devem honrar pai e mãe. E na cruz ele demonstrou cuidado com a sua mãe quando disse: mulher, eis aí teu filho. E depois ele vai dizer: eis aí a tua mãe. Portanto, Deus não está diminuindo o amor familiar. Jesus não está diminuindo o amor familiar. Ele está definindo prioridades. Amém? Percebam essa ilustração. Imagine um filho que se converte a Cristo. Sua família diz: se continuar seguindo Jesus, deixará de ser parte desta casa. E o que Jesus está ensinando? Que o discípulo deve continuar honrando seus pais. Deve continuar amando seus pais, orando pelos seus pais, mas não deve abandonar Cristo para agradá-los. A lealdade maior pertence a Jesus. Amém? Quando Cristo ocupa o primeiro lugar em um lar, na mente de uma pessoa, na vida de uma pessoa, a pessoa se torna capaz de amar melhor a sua família. É um paradoxo do que as pessoas entendem a princípio, né? Porque quando nós seguimos Jesus, nós nos tornamos um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, um marido melhor, uma esposa melhor. Então percebe que a interpretação inicial que as pessoas tinham, o que você poderia ter, agora está quebrada, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder da palavra. Porque Deus aqui, Jesus aqui nos está chamando para quebra de relacionamento e desamor entre as famílias. Ao contrário, quando nós aceitamos Jesus, nós somos melhor pai, melhor filho, melhor mãe, melhor esposo. Amém? Vamos continuar. Como é hoje a perseguição cristã? Alguém que zomba da sua fé, familiares que desencorajam sua caminhada com Deus. Existe pressão para você abandonar, não viver de acordo com os princípios bíblicos. Então, seguir Jesus Cristo traz rejeição ou incompreensão. E nesse momento Jesus lembra: não abandone sua família.
mas também não me abandone para agradar sua família. Amém? O discípulo continua amando, o discípulo continua servindo, o discípulo continua respeitando, mas permanece fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos ver agora o último ponto, que é estranho também. Mulher, eis aí teu filho, eis aí a tua mãe. Está em João, capítulo 19, versículo 26 e 27. Eu acho essa passagem linda porque vai mostrar o amor e o carinho de Jesus pela família. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Ele estava criando um vínculo, ele estava preocupado com a mãe após a morte dele. E ele queria deixar ela aos cuidados desse discípulo amado. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. À primeira vista, parece apenas uma recomendação familiar feita por Jesus antes de morrer. Mas há uma riqueza espiritual, humana e pastoral enorme nesse episódio. No contexto, Jesus está acabando de ser espancado, humilhado, coroado de espinho, pregado no madeiro. Mas mesmo no meio dessa dor indescritível da crucificação, ele percebe algo. Veja um coração bom. Ele percebe que sua mãe está ali. Maria está assistindo ao sofrimento e à morte do filho. E aí, Jesus vai ter esse cuidado com ela. Muitas pessoas estranham a expressão mulher, eis aí teu filho. Hoje isso poderia soar frio e desrespeitoso, mas lá na cultura da época, a mesma expressão foi usada por Jesus nas bodas de Caná, João 2,4. Mulher, que tenho eu contigo? Então, na época, essa cultura era respeitosa, alguma coisa próxima como senhora. Portanto, Jesus não estava sendo rude. Pelo contrário, ele demonstrava honra e respeito. O que é que Jesus está fazendo, está dizendo na prática? Qual o sentimento dele? A interpretação mais direta é que Jesus está garantindo o cuidado da sua mãe após sua morte. José não aparece mais nos evangelhos após a infância de Jesus. A maioria dos estudiosos entende que José já havia falecido. E como filho primogênito, Jesus tinha a responsabilidade de cuidar da sua mãe, ter carinho. E mesmo agonizando na cruz, ele não ignora a sua responsabilidade. Ele confia Maria aos cuidados de João, o discípulo amado. E alguém pensando que Jesus quer destruir as famílias. Jesus não desprezava os relacionamentos familiares. Algumas pessoas usam o texto como Mateus 10,37 para concluir que Jesus minimizava a família. Mas o que é que nós vemos? O que nós aprendemos aqui? O que é que Deus está dando para mim e a tua vida? Enquanto morre pelos pecados do mundo, Jesus se preocupa com a situação financeira, com a situação futura da sua mãe. E isso nos ensina que a espiritualidade não elimina as responsabilidades familiares. O amor a Deus não anula o amor à família. Fé genuína produz resultado prático. Veja que frase. O amor a Deus não anula o amor à família. Amém? Compare os dois textos. Mateus 10,37. Quem ama pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. Mas depois, em João 19, 26 e 27, Jesus diz: Mulher, eis aí teu filho. Muitos veem contradição, mas existe uma perfeita harmonia. Jesus ensina: Deus deve ocupar o primeiro lugar. Porém, os relacionamentos familiares continuam importantes. Coloca isso na sua mente.
Deus deve ocupar o primeiro lugar, mas os relacionamentos familiares continuam importantes. A Bíblia nunca ensina escolha Deus e abandone sua família. Ela ensina ame sua família, outra vez, ame sua família, mas coloque Deus acima de todos. Na cruz, Jesus demonstra esse equilíbrio. Jesus não entrega Maria a seus irmãos, ele entrega a João. Naquele momento, os irmãos de Jesus ainda não demonstravam fé nele. E João 7,5 nos traz, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Já João era um discípulo fiel, presente ao pé da cruz. Jesus estava formando uma nova família espiritual. Não baseado em sangue, mas baseado na fé. Amém? E concluindo, a família da fé. Aqui existe uma lição profunda. Jesus, ele cria um novo vínculo. Ele une Maria e João, não por parentesco biológico, mas pela comunhão espiritual. Isso lembra outras passagens de Jesus, como em Marcos 3,35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, este é meu irmão, irmã e mãe. A igreja passa a ser uma família espiritual, mas ela não substitui a família natural, mas ela amplia os laços de amor e cuidado. Amém? O que a maioria das pessoas entende, o que realmente Jesus quer ensinar. Muitos entendem, alguns veem apenas isso como um detalhe histórico ou uma simples preocupação doméstica. Mas o que esse texto realmente está ensinando, está mostrando, é a humanidade de Jesus. O amor pela mãe, pela família. O seu senso de responsabilidade, o valor que ele dá à família. O surgimento da família espiritual. E o cumprimento perfeito da lei que mandava o quê? Lá em Êxodo 20:12, honra teu pai e tua mãe. Amém? Aplicação para os nossos dias, a fé não substitui responsabilidades. Não podemos usar ministério, trabalho ou atividades religiosas como desculpa para negligenciar a família. Tem frases muito poderosas, viu? Vou repetir. Não podemos usar ministério, trabalho ou atividades religiosas como desculpa para negligenciar a família. O amor verdadeiro se expressa em ações. Jesus não apenas amava a sua mãe, ele providenciou cuidado para ela. A igreja deve ser uma família. Assim como João acolheu Maria, nós, os cristãos, devemos cuidar e ajudar uns aos outros. Podemos confiar em Cristo nos momentos mais difíceis. Mesmo sofrendo a maior dor da história, Jesus continuava pensando nos outros. Percebe isso? Mesmo sofrendo a maior dor da história, Jesus continuava pensando nos outros. E isso revela a profundidade do seu amor. Existe algo comovente nessa cena. Enquanto os homens estavam tirando a vida de Jesus, ele continuava dando vida aos outros. Enquanto ele estava sendo abandonado por muitos, ele criava uma nova família. Enquanto ele estava sofrendo a dor da cruz, ele estava consolando o coração da sua mãe. Isso nos mostra que o amor de Cristo não diminui em meio ao sofrimento. Ele permanece amando até o fim. Caramba, tão bom que nós tenhamos esse coração compungido com amor, com cuidado, com carinho pelo próximo, né? Enquanto homens estavam tirando a vida de Jesus, ele continuava dando vida, esperança, que era a sua mãe. Enquanto ele estava sendo abandonado, ele estava criando uma nova família, um novo vínculo, criando relacionamentos.
Enquanto ele sofria toda aquela dor, ele estava consolando, que era sua mãe. Isso nos mostra que mesmo em meio aos sofrimentos, Cristo permaneceu cuidando, carinhoso conosco. Em João 13:1, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado porque mesmo na cruz demonstraste amor, cuidado e compaixão. Ensina-nos a honrar nossas responsabilidades, a cuidar daqueles que colocaste em nossa vida e a refletir o mesmo amor que demonstraste por tua mãe e por teus discípulos. Ajuda-nos a colocar-te em primeiro lugar, sem negligenciar aqueles que amamos. Que a nossa fé seja prática, sensível e cheia de misericórdia. Faz de nós uma verdadeira família espiritual, onde haja acolhimento, onde haja cuidado e serviço mútuo. Que ao contemplarmos a cruz, vejamos não apenas teu sofrimento, mas também a grandeza do teu amor. Nós oramos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fica em paz, irmão. Muito profundo, muito revelador, muito transformador. Que Deus tenha tocado no teu coração, na tua mente, para levar a refletir e a descobrir como é maravilhoso esse nosso Jesus. Esse amor, esse cuidado, esse carinho. É lindo quando ele diz que quando nós somos cristãos, nós não destruímos famílias, mas sim, nós somos melhor irmão, melhor pai, melhor marido, melhor líder, melhor provedor. Amém, glória a Deus. Vamos seguir com fé, buscando, aprendendo e praticando. O versículo diz em Esdras: eu decidi aprender da palavra de Deus, praticar na minha vida diária e ensinar ao meu povo. E que isso possa ser o meu e o teu meta, missão, buscar aprender de Deus. Praticar no nosso dia a dia, porque aí já iremos estar espalhando amor, carinho, compreensão, ajuda e refletindo o caráter de Jesus. E que possamos ensinar também, para que essa palavra ela não tenha fronteiras e vá alcançando muitas e muitas vidas. Que Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Deus te abençoe muito.